Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz, com o amor que excedem todo o entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo, para mais um conteúdo. Estamos aí encerrando o nível de número 83. Para você que está chegando agora no canal, não sabe o que é esse negócio de nível em nível, tem uma playlist separada para você que deseja crescer e se desenvolver em Cristo, com 83 louvores, 83 frases de reflexão e depois deste vídeo de hoje, 83 mensagens bíblicas para você ser edificado na presença de Deus. Amém? Já vai abrindo aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Vamos estar pregando hoje uma mensagem temática, tá bom? O tema da mensagem se chama prosago. É isso mesmo, prosago. Irmão Cleberson, o que significa prosago? Calminha. Em nome de Jesus, já nós fala. É forte. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, aí, tá bom? 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, estarei apresentando este livro aqui, ó, tá bom? Incógnito, as vidas secretas do cérebro. É do David Eagleman, autor de um outro livro também chamado A Soma de Tudo. Também tem um outro livro dele que eu li, chamado Biografia do Cérebro. Bom, também, tá bom? Já li este livro. Vamos lá, esse é o resumo deste livro aqui. Uma exploração impressionante de nós por trás do eu. Eagleman revela com sua graça e eloquência características todos os truques mágicos neurais por trás da ilusão cognitiva, a que chamamos realidade. Jonah Lehrer, acho que é Jonah Lehrer, é forte. No Cleberson, quero comprar R$70. Você dá esse livro? Com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal, o livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de e de volta, estaremos indo com todo o prazer. Amém? Bora pra cima para o conteúdo de hoje. O que tem? O que tem? Produção. Roda a vinheta. É forte, Brasil! A vinheta mais poderosa do mundo é essa. Bora pra cima! Taca fogo na seara dos filistas. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Assim está escrito. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Essa expressão, é com essa expressão que nós vamos ficar, tá bom? Para levar-nos a Deus. Ponto e vírgula. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, como eu disse, a mensagem de hoje é uma mensagem temática e o tema se chama prosago. Repita aí na sua casa. Prosago. É isso mesmo. Esta palavra estranha que nós vamos ver o que significa,
como ela se aplica na Bíblia e em que nos beneficia no quesito salvação. Amém? Bora lá. A palavra prosago é uma palavra grega que significa acesso ou também aproximar ou também trazer à frente. Então olha só. A palavra prosago, aqui a gente já começa a entender o que significa a palavra prosago. O que significa? Repete aí. Significa acesso, beleza? Ou também aproximar. Ou também, um outro significado da palavra prosago é trazer à frente. Irmão Cleberson, em que situação a palavra prosago ela se aplica na Bíblia? Qual situação bíblica que eu posso identificar a palavra prosago? Existem várias situações na Bíblia que você vai identificar a palavra prosago, mas eu vou falar o sentido e todas as vezes que você ler um texto que estiver nesse sentido, aí se aplica a palavra prosago. Quer ver uma coisa? A palavra prosago ela se aplica no sentido que alguém com autoridade inferior é introduzido na presença de alguém com autoridade superior. Então, olha, vou repetir. Todas as vezes em que você ler o texto que alguém com uma autoridade inferior é introduzido na presença de alguém superior, aí está a palavra prosago, tá bom? Autoridade inferior, autoridade superior. Essa autoridade inferior está sendo introduzida na presença desse alguém aqui com autoridade superior. Um exemplo ainda mais simples para você entender. É como se o presidente da República, a autoridade máxima do nosso país, chamasse o irmão Cleberson, a rapinha do tacho da sociedade. Cleberson, eu quero conversar com você. Venha até aqui tal dia, tal horário. Alguém de autoridade inferior, muito inferior, vai na presença da maior autoridade do país, correto? Para que você entenda aí ainda mais a palavra prosago. Quando alguém de autoridade inferior é introduzido na presença de alguém superior, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, para que você entenda. Beleza? Deu para entender então o significado da palavra prosago? Qual é? O que significa? Para pensar, para refletir, não pode esquecer, hein? Acesso, aproximar, trazer à frente. Quais os textos que a palavra prosago se aplica? Todas as vezes que alguém com autoridade inferior é introduzida na presença de alguém superior, aí está a palavra prosago. Tem muitos textos na Bíblia com esse sentido, mas eu vou citar aqui apenas 2, tá bom? Para que você veja os sentidos que ela se aplica. A parábola do credor incompassivo. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 23 e 24. Aqui também se aplica a palavra prosago. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Ou seja, foi-lhe apresentado um. Trouxeram à frente. Esse servo teve acesso ao rei. Beleza pura? Além de ter acesso, foi trago à frente, aproximou diante do rei, que o rei pediu para fazer
contas. Então aqui está a palavra prosago, um rei, autoridade superior, e um servo, autoridade inferior. O que a gente aprende com esse texto? É uma coisa muito simples, porém que mexe muito com a salvação de muitas pessoas. Aqui se aplica a palavra prosago, porém também se aplica a palavra salvação. Por quê? Porque este rei perdoa a dívida de um dos seus servos que devia 10.000 talentos, uma dívida impagável. Aí ele pede, ele chora, ele clama, se esperneia, se ajoelha, junta as mãos, pede para o rei, tenha compaixão, seja generoso comigo. O rei perdoa a sua dívida. Só que logo quando esse rapaz sai da presença do rei, esse homem encontra um conservo. Esse servo e conservo. De novo a palavra prosago. Só que esse conservo devia muito menos para ele do que ele devia, para o rei. Então o rei, servo e conservo. O rei acaba de perdoar a dívida desse servo de 10.000 talentos. Esse servo sai da presença do rei, encontra um conservo, alguém com autoridade inferior. Servo e conservo, que está devendo para ele 100 dinheiros, que é o que está escrito aqui no texto, versículo de número 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, olha o que ele fez. Sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. 30. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. E no decorrer do texto, você vai ver que os outros conservos, vendo a atitude desse servo, foi e contou para o rei de volta. O rei, sabendo da situação, condenou o camarada. Mas qual a moral dessa história? Irmão Cleber, você citou aqui mais uma vez a palavra prosago, que se aplica, inferior, autoridade inferior, na presença de alguém superior. Só que você também citou sobre salvação, que isso pode nos atrapalhar no quesito salvação. É lógico que pode. Porque aqui o rei é Deus. Deus perdoou todas as nossas dívidas através de Cristo. Com detalhe, as nossas dívidas era impagável. Nenhum ser humano da face da terra conseguiria pagar essa dívida. Só quem conseguiu pagar essa dívida foi Jesus. Deus nos perdoou através de Jesus. E esse conservo, irmão Cleberson, que está devendo para esse servo, esse conservo, são todos os nossos irmãos, que às vezes falham com a gente, que às vezes pecam contra a gente, que às vezes nos difamam, que às vezes puxa nosso tapete, que às vezes difama o nosso nome. E o que eu tenho que fazer, irmão Cleberson? Condenar como esse homem aqui fez? Sufocar? Não perdoar a dívida? Não. Tem que fazer diferente. Do mesmo jeito que o Pai perdoou a nossa dívida impagável, não importa o pecado que o nosso próximo cometa contra a gente, não é do tamanho com respeito ao nosso pecado diante do Pai. O nosso pecado diante do Pai é muito maior do que qualquer pecado que o nosso semelhante cometa contra nós. É por isso que a base do nosso perdão tem que ser o perdão do Pai para conosco. O cristão que perde essa base, ele não consegue liberar perdão para o seu semelhante. E por que eu falei que isso aqui aflige a nossa salvação? Porque está escrito no Pai Nosso, se você não perdoa, o Pai também não te perdoa. E para alcançar o céu, a gente só alcança por causa do perdão.
por causa da misericórdia do Pai. Então, o que essa história quer nos dizer aqui com respeito a prosago, acesso, aproximar, trazer à frente, autoridade inferior, autoridade superior? O que essa história nos ensina, irmão Cleberson? Essa história aqui nos ensina: quando lhe faltar força para perdoar, quando lhe faltar força para pedir perdão, olhe para a sua base de novo. Se lembre que o Pai perdoou a sua dívida impagável. E porque Ele perdoou a sua dívida impagável, você também tem que perdoar os seus semelhantes, se não quiser perder a sua salvação. Compreendeu bem? Prosago. Vamos continuar. Qual outro texto, irmão Cleberson, que a palavra prosago se aplica? A cura de um jovem lunático. Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9, do 37 ao 41. Assim está escrito. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. 38. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Ó mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. 39. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. 40. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. 41. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Não entendi como é que se aplica a palavra prosago aqui. Vamos lá. Aqui tem um pai que está sofrendo com o seu filho, que tem um espírito que o derruba, o joga no fogo e o joga na água, que o despedaça, o quebranta, o machuca. E isso machuca muito o coração desse pai. O pai desesperado foi em quem? Não foi em Jesus diretamente, mas foi nos discípulos. Ó, discípulos de Cristo, graças a Deus achei vocês. Expulsem o demônio que está aqui na vida do meu filho. Liberte o meu filho. Daqui a pouco os discípulos começam. Sai em nome de Jesus. E não saía. Sai em nome de Jesus. E não saía. E sai em nome de Jesus. E não saía. O pai acha estranho. Por que esse espírito aqui não quer sair? É os discípulos de Cristo. Eles estão dizendo para sair em nome de Jesus. Mas o espírito não está saindo. Logo, o pai vai em Jesus, que logo diz: aqui está o meu filho, adoentado, com o espírito imundo. Esse espírito machuca muito meu filho, o despedaça, joga ele no fogo, joga ele na água. Mandei para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar esse espírito. Vem uma pergunta: por que os discípulos não conseguiram expulsar esse espírito? Se lembre que a palavra prosago, ela é aplicada quando alguém de autoridade inferior é introduzido na presença de alguém superior. Se os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, é porque eles ainda não tinham autoridade suficiente para expulsar esse demônio. Ao pai tem a brilhante ideia, logo traz para quem?
para Jesus. Agora não tem como, né? O pai então traz o seu filho para Jesus, que Jesus olha para o menino e Jesus expulsa aquele demônio. Por que Jesus consegue? Porque Jesus é uma autoridade infinitamente superior a qualquer demônio. E Jesus libera uma palavra e liberta aquele moço daquele espírito imundo. Deixa eu lançar essa palavra aqui para você. Jesus não só tem mais autoridade que todos os demônios, mas Jesus tem autoridade para te libertar de qualquer demônio. Jesus tem autoridade para te libertar da miséria. Jesus tem autoridade para te levantar do pó da terra. Jesus tem autoridade para te dar força. Jesus manda no céu, manda na terra, manda nos demônios, manda no mar. Jesus manda em tudo. A autoridade de Jesus é suprema, e todas as pessoas que chegam na presença de Jesus querendo da sua autoridade alguma resposta, ele libera. Eu quero liberar essa palavra para você que está vendo esse vídeo. Você não chegou até aqui não na autoridade do irmão Clebson, mas na autoridade de Jesus. Esse vídeo não chegou em você por acaso. Você chegou aqui na autoridade de Jesus, na presença de Jesus, e Jesus está liberando esta palavra para você. Você chegou na minha presença, e na minha presença tem autoridade suprema. Eu te liberto de todo demônio, eu te liberto de toda fraqueza, derramo sobre você graça, derramo sobre você força, mudo a sua história, mudo o cativeiro, porque eu sou o teu Senhor, que tenho poder para mudar todas as situações. Do mesmo jeito que eu mudei a vida desse pai, do mesmo jeito que eu mudei a vida desse filho. Olha só, dois personagens maravilhosos que hoje Jesus precisa entrar nas famílias. Jesus hoje muda você, pai. Jesus hoje muda você, filho. Jesus hoje muda você, mãe. Jesus hoje muda você, filha, através da sua autoridade suprema. Receba a mudança de Jesus através desse vídeo. Profetizo para sua vida, Prozago, você, uma autoridade muito inferior, sendo introduzida a partir de hoje na presença de Jesus, autoridade suprema, superior. E quando estamos na presença dessa autoridade, ele muda vidas. Oh, glória ao nome de Jesus. Receba essa palavra. Oh, glória! Vamos continuar. E aqui para encerrar, como eu disse, todos os textos que você olhar na Bíblia Sagrada, a qual uma autoridade inferior é colocada na presença de uma autoridade superior, aí está a palavra prosago, que significa acesso, aproximar, trazer à frente. Amém? E agora é o último texto a qual eu vou citar. E olha aonde essa palavra se aplica. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para que Jesus sofreu, irmão Cleberson? Para levar-nos a Deus. Oh, glória! Eu vou ler de novo, que isso aqui é muito lindo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Para encerrar, Jesus sofreu por mim e por você. Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado, para levar-nos de novo a Deus. Que você, que é leitor da Bíblia, sabe muito bem. Nós perdemos o jardim por causa de desobediência.
nós saímos da presença de Deus por causa de desobediência. Fomos afastados do Pai por causa de desobediência. Perdemos o acesso por causa de desobediência. Mas através do sacrifício de Cristo, esse acesso foi concedido de novo. Oh, glória! Através do sacrifício de Cristo, Deus agora, Ele quer que nos aproximamos dEle. Através do sacrifício de Cristo, o Pai pede para trazer à frente. Quem? A gente. E quando tudo isso acabar, vamos ter de novo acesso ao céu, à presença do nosso Pai, à presença do nosso Jesus. A morte de Cristo nos deu acesso de novo a Deus. A morte de Cristo nos aproximou de novo de Deus. A morte de Cristo fez o Pai pedir: traga eles à frente, porque hoje Deus não nos vê mais como injustos. Deus olha para nós e vê o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É por isso que Ele nos enxerga como justos. Não é por causa de nós, mas é por causa do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Por isso, prosago, acesso, aproximar, trazer à frente. Hoje temos acesso ao Pai. Hoje podemos se aproximar do Pai. Hoje o Pai pede: traz eles à frente por causa do sangue de Cristo. Então receba essa palavra. Prosago. Hoje você tem acesso. Hoje você pode se aproximar. Hoje o Pai pede para te trazer à frente. Amém? Bora para cima. Bora tacar fogo na seara. Reserve um tempo com Deus no seu dia. O Pai está procurando. Sorriso de crente. E Deus abençoe.